Na verdade, eles não querem que essa CPMI chegue no presidente Lula, que a gente sabe que o sindicato do qual o irmão dele é vice-presidente, o Frei Chico, o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, participava do esquema. E mais grave ainda, uma revelação agora também, de que ele só se tornou vice-presidente desse sindicato em agosto de 2023 a pedido do Lula. O Lula teria intermediado junto ao sindicato para que o seu irmão fosse indicado para a chapa como vice-presidente desse sindicato. Então o que eles querem impedir é que essa investigação chegue no Palácio do Planalto. Assim como o Lula foi poupado no esquema do mensalão, em que ele sempre alegou, eu não sabia que estava tendo esse esquema de compra de parlamentares. Lá no início do governo dele, no Lula 1, quando o seu ministro da Casa Civil, José Dirceu, foi tido como líder do esquema do mensalão e o Lula foi poupado naquele momento, a gente sabe, a Operação Lava Jato que revelou ali tanto a participação do Lula no esquema do apartamento lá no Guarujá, que a construtora OAS teria pagado a reforma do apartamento, ou o sítio dele em Atibaia, os famosos pedalinhos de Atibaia, que mostraram que o Lula tinha sim conhecimento de todo o esquema e participou do esquema do Petrolão. Nós temos agora uma nova tentativa de afastar o Lula da cena do crime. Quem sabe que o que o PT quer esconder? Quer esconder, tanto que assim que o advogado-geral da União, o Jorge Messias, quando entrou com uma ação na semana passada, uma ação cautelar, para pedir o bloqueio de bens da maior parte das entidades envolvidas nesse esquema, um bloqueio de 2,5 bilhões de reais, veja que coincidência, ele não arrolou dentre as entidades com esse pedido de bloqueio de bens, tanto dos diretores da entidade quanto das próprias entidades, o sindicato do irmão do Lula. E ele também não arrolou dentro dessas entidades a CONTAG, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, que tem como presidente o irmão do deputado federal do PT, Carlos Veras, de Pernambuco, que é o atual vice-primeiro secretário, é o atual primeiro secretário da Câmara dos Deputados. Então o que a gente vê que esses esforços do governo, inclusive chamando o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para passear com Lula na Rússia e na China, que só voltarão para o Brasil agora no dia 14 de maio, na próxima quarta-feira, tinha o objetivo de esfriar os fatos, para que não seja instaurada essa CPMI no Senado, que a gente sabe, no Congresso Nacional, a CPMI é de instauração automática e obrigatória tão logo reunidas as assinaturas. Artigo 21 do Regimento Interno do Congresso Nacional. Então a gente vê esse esforço do governo, porque necessariamente o aprofundamento dessas investigações levará ao Palácio do Planalto e ao Lula. Porque as duas principais entidades envolvidas nesse esquema, tanto o CONTAG, para os senhores terem noção, em 10 anos, o CONTAG recebeu 3,6 bilhões de reais dessas taxas assistenciais descontadas dos pensionistas e aposentados. E então você vê o volume de pessoas afetadas, 9 milhões aí, segundo uma apuração mais recente do Ministério da Previdência, 9 milhões de brasileiros teriam sido lesados por esse esquema. E o que o PT quer é que esse esquema, e a investigação desse esquema não chegue no Palácio do Planalto para, mais uma vez, tentar poupar o Lula. Como a gente sabe, o Lula nunca sabe de nada, coitado, ele é muito ingênuo, ele não sabe nada.